eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Antes, o nosso amado irmão Paulo diz no versículo 6: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que o motivo, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, separados. Por quê? O motivo? Porque andamos por fé e não por vista. Então, o que mantinha ele com ânimo constante era isso aqui. Era isso aqui, porque ele sabia que ainda tinha algo muito melhor para acontecer. Com a presença interna do Senhor, ele sabia que algo tinha muito melhor ainda, que era morar lá com ele, por toda a eternidade. Porque andamos por fé e não por vista. O mundo invisível governava a vida deles. Amém? O mundo invisível governava a vida deles. E assim tem que ser com todos aqueles que se rendem a Cristo e aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Então o sentimento desse homem foi completamente mudado. O homem que respirava perseguição, um pecador convicto, horrível, ruim, agora escreve umas maravilhas dessa aqui, claro, inspirado pelo Senhor. E no 8 ele diz: porém, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, ao desejo, amém? O desejo dele agora, ele quer morrer e quer morar com Jesus, amém? É o espírito que estava dentro do apóstolo Paulo, é o espírito que entra em todo aquele que crê e gera esse sentimento, porque quem coloca o Espírito Santo dentro para gerar esse sentimento é o Senhor Jesus, que Paulo quer morar lá com ele, amém? Então, é porque essa pessoa nasceu de cima, agora ela é uma nova criatura, ela não é mais dessa terra, ela nasceu de cima. Quem nasce de cima já conhece as coisas de cima, por isso que quer morar lá com ele, amém? E isso é para nós. Então, assim, a palavra é para gerar isso dentro de nós, a palavra é para nós termos essa esperança também. A palavra é para transformar, colocar sentimento dentro de nós que ainda não tem, e tirar o que tem que não é para ter, amém? E ela é poderosa para fazer isso em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, 22, a palavra diz que a morte, que era inimiga, ele quer morrer. Então qual é o sentimento do apóstolo Paulo para com a morte agora? Ele não tem medo da morte. Em 1 Coríntios 3, 22, ele vai falar que a morte é nossa, amém? A morte agora é nossa. Então, qual é o propósito então? Para quê? Para que eu quero viver mais aqui? Qual é o motivo de eu querer viver mais aqui? Qual é a minha ambição? Qual é o cristão que deseja, tem no coração de não quer morrer e que quer viver mais aqui? Ele ainda não teve um encontro com essa nova vida. Não teve. Porque a nova vida transforma o homem interior. O único motivo de querer viver aqui é para viver para Ele. É claro, morrem as pessoas novas, que a gente fica muito triste.
E a gente fica muito triste porque a pessoa morreu. E quem é que quer? O ímpio tem pavor disso. Mas o cristão não pode ter. Para o ímpio é uma tristeza incrível, porque ele não tem esperança. Por isso que ele não quer morrer. Ele não quer morrer. É totalmente... O sentimento dele é completamente diferente para aquele que crê. Porque a pessoa que morreu, na realidade de Deus, morreu muito nova e todos queriam que ficasse aqui, não é isso? Mas segundo Deus, a pessoa sem ele leva uma vida inútil. Inútil. Sem sentido. Mas para os parentes, para a própria pessoa, ninguém quer. Mas é uma vida inútil. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos livra dessa vida inútil. Amém? Uma vida sem sentido. Uma vida voltada para o temporal, para o passageiro, para Deus é uma vida inútil. Amém? É o que diz a Bíblia. E Jesus, quando alguém se rende a Cristo e se converte, ele gera esse sentimento na alma. Amém? Então, em nome de Jesus, aí em 2 Timóteo, capítulo 1, isso aqui em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de poder. O Espírito de poder, ele tira o espírito do medo. Não tem mais medo de nada. O grande adversário é a morte. Mas só que o Salvador resolveu esse problema. Amém? Já foi resolvido esse problema. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Olha no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não deu o espírito de temor. Amém? Ele não deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Amém? Glória a Deus. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse espírito é maravilhoso, amém? Acabou o medo, acabou. Agora é de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, já que isso é verdade, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Amém? Não se envergonha de revelar o Evangelho, de falar o que tem que ser falado, de decidir o que tem que ser decidido, de acordo com a palavra. Amém? Agir de acordo com o que está escrito. Ele fez essa obra na vida de todo aquele que crê. Quem crê, recebeu esse Espírito e o outro sai. É fato consumado. Quem crê, não há temor, mas é um espírito de fortaleza. Não tem, acabou o medo da morte. Nossos irmãos enfrentaram a morte, sabendo que iam morrer, nem ligaram. Imagine perder a amizade, imagine. Está entendendo, irmão? Isso aqui é verdade. Ficar nas questões só atrapalha. Aqui é a verdade aqui. Quando existe um servo de Jesus fiel, tu não vê o temor ali, tu vê um espírito de fortaleza. Tu vê alguém destemido, corajoso, não covarde, mas buscando e pensando nas coisas de cima. Porque nasceu de cima, não tem medo mais de nada. Aqui é porque Deus não nos deu. Ele deu um espírito àquele que crê? Deu. Não de covardia, não de medo, mas de fortaleza. Amém? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, e nem dele, que sou prisioneiro seu, de Jesus. Antes, isso aqui é que é espetacular mesmo, participa das aflições do Evangelho. Amém? Participa. Quem está com esse sentimento, irmão? Quem está com
com esse sentimento, porque o conselho do Espírito Santo participa, tem que participar, porque a nós não só nos foi dada a graça de crer nele, como também padecer por ele. O Espírito Santo chama para participar dos sofrimentos que o Evangelho traz. É Bíblia isso. Amém? Isso aqui é Evangelho verdadeiro. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, de acordo com no padrão de Deus, amém? O poder dele, aí dá. De acordo com o Espírito que ele deu. Quem quer morar com Jesus aqui, irmão? Amém. Eu também. E tem que ser de acordo com isso que está escrito. O resto é mentira. Não adianta se esquivar, não adianta inventar para fugir dessa espada. É ela que vai julgar a gente. É ela que vai julgar. Aí é muito fácil ficar discutindo se quem é de Armínio, quem é de Calvino, né? Aqui é a verdade. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mérito nenhum, participação nenhuma nossa, amém? Mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada, essa graça foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, amém? Já aconteceu lá, mas chegou até agora, chegou agora para nós, amém? Glória a Deus. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Amém, irmão? Jesus, ela estava poderosa, matou ele lá na cruz. Crente que se deu bem. Aí leva ele para o túmulo. Até aí está pensando o quê? Até aí está pensando, vitória. Aí no terceiro dia que estava profetizado, ele sai. É assim, sai, né? Não, sai. Amém, irmão? Ela foi embora. E sabe quem vem habitar dentro de nós? Quem aboliu ela. Então ela não tem mais poder sobre a minha vida. Se ela não tem mais poder sobre a minha vida, significa que o pecado não me domina mais. Porque o pecado reina na morte. O que me salvou aboliu a morte. Agora não é mais o pecado que me governa. Ele venceu tudo. A morte, quando foi vencida, o pecado também foi. Amém, irmão? O pecado reina na morte, mas eu sirvo aquele que venceu a morte, aboliu ela. Amém? Então eu vou ter medo mais da morte? Eu sei que ela não consegue mais me dominar. Morri, estou com ele. E para ele eu já morri, porque com ele eu já estou morto. Porque ele morre na cruz para eu morrer com ele. Então, se o velho homem foi com ele crucificado, então o velho homem já morreu. Quem não quer morrer é o velho homem, mas se o velho homem já morreu, o novo não está nem aí se morrer, porque ele já morreu. Amém, irmão? Isso é Bíblia. Por isso que não tem mais medo dela, porque já morreu. A vida inútil já acabou, já cessou. Agora, sabe como é que o servo vive? Ele vive a vida ressurreta, que não tem mais fim. Amém? Dá para iluminar mais os olhos espirituais? Por isso que estão sempre animados.
porque a alegria agora é eterna. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ele aboliu a morte, louvado seja o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, só ele. Então, em nome de Jesus, talvez ainda não exista esse sentimento governando, mas essas palavras significam a graça do Senhor. Ele falando nessa noite: eu posso fazer isso na tua alma, eu posso. Se tu se render a mim, eu faço isso na tua alma. Porque ele faz. Porque quem aboliu a morte entrou na alma de Paulo e agora esse homem vive uma nova vida. O velho homem morreu mesmo. Ele só escreveu pelo Espírito Santo. Deus só deixou esse homem escrever. Nós já morremos com Cristo, porque ele morreu mesmo. Só quem escrever, quem morreu mesmo. E só dá para viver essa vida quem morreu mesmo. E ele faz essa obra em nós. Não pode ser em vão essas reuniões. Não pode. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia me manda, existe uma graça do Senhor para restaurar, para fortalecer, para fortificar, para libertar, para levantar. É a graça dele que faz isso. Existe uma graça poderosa para manter de pé, para guardar o coração, para guardar a mente, tudo vem dele. Mérito nenhum nosso. E a Bíblia diz no capítulo 2 de 2 Timóteo, começa assim, ó: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Tu está precisando, depois de uma mensagem dessa, que tem que ter esse sentimento, tem que viver essa palavra do jeito que está escrito aqui, tu nota que precisa nessa noite se fortalecer. Então, ao conselho do Espírito Santo. Então, existe uma graça sobre-humana que vem de Deus, que o Espírito Santo está falando assim, ó: fortifica-te na graça, que está onde? Que há em Cristo Jesus. Aquele que disse em Apocalipse: estive morto, mas eis que vivo. Aquele que nós acabamos de ler que ele aboliu a morte. Se ele aboliu a morte, o pecado não pode, tu não vive mais para você. Você morreu para viver para ele. Porque se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos. Quem morre na cruz vive a ressurreição. Por isso que já está vivo. Então não tem medo de morrer, porque já morreu. A velha vida já se foi. Não tem o prazer de estar aqui, o que anima estar aqui, porque sabe que está ausente do seu Senhor, tem algo muito melhor para acontecer. Por isso estamos sempre de bom ânimo, porque enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Então a graça dessa salvação maravilhosa, a alegria, enquanto está aqui, é correr, ficar firme para fazer a vontade dele. Quem vive assim, querendo fazer a vontade dele aqui, é porque não tem mais nada que esse mundo mesmo e está de olho no outro. Está de olho no outro, porque não se prende mais aqui, porque já morreu. Vós estáis mortos para o pecado, mortos para esse mundo. O que é morto para morto? Morreu. Até no mundo espiritual, morto para esse mundo, uma pessoa morta, ela faz alguém que morreu agora, está sendo enterrado. Qual a participação dela agora, nesse momento, com a vida que ela levava? Qual? Ela faz o que em relação à vida que ela levava? Eu morri na cruz para Jesus. O velho homem foi com ele. Então agora eu vou andar aqui. O que vai ser revelado do velho homem?
Porque ele, ninguém vai ver mais nada dele como ele vivia. Agora ele levanta com a natureza de Jesus para revelar a nova vida. Eu preciso me fortificar mais na graça que há em Cristo Jesus. Isso aqui chegou para mim primeiro. Existe uma graça, a graça se fortalecer para viver isso. Para viver isso, a graça é a presença do Senhor nos governando, Ele dando o que a gente precisa para a nossa alma, para dominar nossa mente, para pegar aqui, ó, Ele tira o espírito de covardia e não deu de temor, porque o temor morreu, acabou. Agora é o espírito de fortaleza, que não tem medo de nada, para anunciar o evangelho dele, que é a solução para a humanidade perdida em trevas. Um ser humano mortos para essa vida, mas vivo para ele. Amém? Em Romanos 6, louvado seja o Senhor Jesus, 6:9, diz assim: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, quem ressuscitou dos mortos aqui espiritualmente? Todo aquele que crê, é o que a Bíblia diz, e eu tenho que viver essa realidade, amém? Eu tenho que viver essa realidade, e se eu não estou vivendo, o conselho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, é o conselho, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Se a morte não tem mais domínio sobre ele, cessou com o pecado, é que a Bíblia diz. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele ressuscitou, vive para Deus. E é isso mesmo, ele? Então a Bíblia está me falando que o Jesus homem ainda vive para Deus. Coisa linda, hein? Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vive dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. No 14, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Se a morte, aquele que não está nem aí mais para a morte, significa que o pecado não governa mais. Cristo reina em sua vida. Aí o meu linguajar durante o dia, o que eu estou falando, o que eu estou escolhendo, qual é a minha ambição, o que eu estou desejando. O apóstolo Paulo declarou, o viver aqui é Cristo e o morrer é ganho. Amém? O viver aqui só faz sentido se for para quem? É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. O viver aqui só faz sentido se for para Ele. E o morrer é ganho, é lucro, que vai morar com o Senhor. Então, em nome de Jesus, se isso é verdade, que essa verdade governe nossas vidas, que a palavra diz, o Senhor falou, e quando Ele fala em verdade, é para nós darmos atenção, sabia? A Bíblia não está falando de brincadeira quando ele repete, o Salvador repete, em verdade, tem motivo. Tem motivo, isso é para, quando ele fala em verdade, é para chamar a atenção dos ouvintes, para quem está escutando sonolento, dar a devida atenção. E ele falou depois disso, aquele que guarda os meus mandamentos não verá a morte. Já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, não morre, o Salvador que vive disse que eu não morro, amém? Sabe por quê? Eu já morri, e vivo a vida que Ele deu ressurreta, que seja isso em nossas vidas,
Ele aboliu a morte, o pecado, a natureza corrupta que governa a vida do ímpio, que está em Efésios 2, do 1 ao 3, que nós conhecemos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira. Acabou com o verdadeiro cristão, é filho da obediência agora, amém? E a vitória que vence o mundo, tudo isso é a nossa fé por causa dessas palavras, amém? Que essas palavras governem nossas vidas, que estão esquecendo delas e querendo ser salvos. Não tem como. Está tudo escrito aqui, um monte de falatório. Louvado seja Deus que tem aqueles que falam a verdade, que o corpo dele está na igreja, está na terra, pregando essa genuína palavra, nada de engano. Aí a Bíblia diz, deixa todo engano, eu tenho que me preocupar com os enganos que está na alma para tirar, porque já esse inimigo dos ímpios vai chegar à morte. Quando ela chegar para um salvo, já te venci. Já só vai ficar essa matéria podre, que o bicho vai comer tudo, amém? Agora o homem ideal, verdadeiro, não morre, e depois já outros 500 é o corpo glorificado que não dá para mensurar, amém? É algo, só quem foi ao terceiro céu, e não podia nem falar, que não iam acreditar, que pôde falar que as leves e momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele viu um pouquinho. João também viu na ilha de Pátimo, viu. Eu vi a Jerusalém celestial. É tudo para o verdadeiro cristão, que vive a vida aqui que ele conquistou na cruz para nós. Morre o poder sobre-humano que me mata na cruz, depois me tira do túmulo também. Que seja assim em nome do Senhor Jesus, na minha vida, de todos nós. Começar a meditar e se preocupar com isso. Começar a ser limpo, fazendo a vontade do Senhor. Se sentir ser purificado, limpo por estar fazendo a vontade do Senhor. Amém? Aí a vida tem sentido, fazendo a vontade dele. Senão, continua sendo uma vida corrupta. Está repreendido em nome de Jesus, porque o pecado reina na morte. Eu sirvo aquele que aboliu a morte, venceu e me deu a vitória também. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.